Meus irmãos e minhas irmãs, quero começar hoje nossa reflexão diária lembrando de um trecho impactante da carta de Paulo aos Coríntios, onde ele escreve: Irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles, e a rocha era Cristo. Mas Deus não ficou contente com a maioria deles, e por isso eles morreram, e os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo, para nós não querermos coisas más como eles quiseram. 1 Coríntios 10, 1-6. Paulo faz aqui um chamado poderoso à lembrança e à reflexão. Ele recorda ao povo de Corinto e a nós hoje as experiências extraordinárias que o povo de Israel viveu durante sua jornada pelo deserto, depois de sair da escravidão do Egito. Todos eles testemunharam os milagres sobrenaturais do Senhor. Foram libertos por meio de grandes sinais. As pragas que atingiram o Egito, mas pouparam Israel. O Mar Vermelho se abrindo para que pudessem atravessar a seco. A coluna de nuvem que os guiava durante o dia e a coluna de fogo que os aquecia e iluminava à noite. Todos se alimentaram do maná, o pão do céu que Deus enviava diariamente. Todos beberam da água que brotou da rocha, a qual, segundo Paulo, representava o próprio Cristo caminhando com eles espiritualmente. Vejamos então. Todos receberam os mesmos milagres. Todos foram testemunhas da mesma manifestação de poder. Mas, apesar disso, a maioria deles não agradou a Deus e acabou perecendo no deserto. Aqui já começamos a perceber algo profundo. Não basta presenciar milagres. Não basta estar cercado de bênçãos. O que realmente importa é a maneira como nosso coração responde àquilo que Deus está fazendo. Essa é a chave de todo este ensinamento. Deus realizou maravilhas diante dos olhos daquele povo, mas muitos não desenvolveram um coração grato e obediente. Pelo contrário, endureceram-se, fixaram-se nas dificuldades, nos problemas do caminho e começaram a reclamar. A murmuração se tornou o idioma diário de muitos deles. A cada obstáculo, em vez de buscarem ao Senhor com confiança, resmungavam, questionavam e até desejavam voltar ao Egito, preferindo a escravidão ao processo de libertação que Deus estava operando. Em Números 14, 27, o próprio Deus expressa sua indignação. Até quando esta comunidade perversa continuará murmurando contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Eis aqui uma lição atemporal para cada um de nós, especialmente nos dias em que enfrentamos o deserto das adversidades. Como estamos reagindo às situações que Deus permite em nossa jornada? Será que temos cultivado um espírito de gratidão? Ou temos dado espaço à murmuração? Deus não está apenas interessado no que acontece ao nosso redor, mas sobretudo no que está acontecendo dentro de nós. Precisamos compreender algo muito importante. A murmuração não é apenas um simples ato de reclamar da vida. Diante de Deus, ela carrega um peso espiritual profundo, pois revela o estado do coração. O povo de Israel não murmurava apenas por questões naturais, pela falta de água, pelo calor do deserto, pela escassez de carne ou pelas longas caminhadas. Suas queixas expunham, na verdade, uma falta de confiança na bondade e na fidelidade do Senhor. Por mais que Deus já tivesse provado repetidas vezes que cuidava deles com amor e poder, muitos insistiam em duvidar, como lemos em Êxodo 16, 7 e 8. De manhã vocês verão a glória do Senhor, porque Ele ouviu as reclamações de vocês contra Ele. Não é contra nós que vocês estão se queixando, mas contra o Senhor. Repare bem nesta última frase. Não é contra nós que vocês estão se queixando, mas contra o Senhor. Toda murmuração, no fundo, é uma acusação contra Deus. É como se disséssemos: Deus,
O que estás fazendo não é suficiente. Tu não estás cuidando de mim como eu gostaria. Esse tipo de postura ofende o coração do Pai, que nos convida a confiar mesmo quando não entendemos os seus caminhos. O autor de Hebreus também faz menção desse episódio no capítulo 3, alertando: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na rebelião. O endurecimento do coração é o caminho da rebelião, e a murmuração é uma de suas expressões mais perigosas. Por outro lado, os poucos que creram, como Josué e Caleb, experimentaram a fidelidade de Deus em sua plenitude. Eles também atravessaram o mesmo deserto, enfrentaram as mesmas dificuldades, mas mantiveram o coração firme na promessa. Quando todos ao redor se enchiam de medo diante dos gigantes da terra prometida, Josué e Caleb declararam com fé: Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Números 14, versículo 8. Vemos aqui a grande diferença. Enquanto muitos focavam nos problemas, Josué e Caleb mantiveram os olhos em Deus e em suas promessas. Queridos, é sobre essa escolha diária que precisamos refletir. Vamos alimentar o espírito de gratidão, mesmo em meio ao deserto? Ou vamos ceder ao espírito de murmuração e incredulidade? O deserto não é o fim. O deserto é o lugar de provas e de aprendizado. E quem permanecer firme verá a terra prometida. Ao olharmos para a história do povo de Israel no deserto, percebemos que a murmuração não apenas retardou a caminhada, mas literalmente impediu uma geração inteira de entrar na promessa. Por causa de seus constantes resmungos, dúvidas e rebeliões, Deus declarou em Números 14, 29 e 30: Neste deserto cairão os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima. Nenhum de vocês entrará na terra que jurei com mão levantada, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Foram 40 anos de caminhada que poderiam ter sido bem mais curtos. O deserto, que deveria ser um lugar de passagem, tornou-se um campo de sepultamento para muitos. Aqui encontramos um princípio espiritual muito sério. A murmuração atrasa o propósito de Deus em nossas vidas. Quantos de nós hoje permanecem anos e anos girando em círculos no mesmo problema, na mesma situação, sem avançar? Não porque Deus não tenha poder de agir, mas porque o coração insiste em se fixar nas dificuldades, nas críticas, no pessimismo, na comparação, na ingratidão. A murmuração não apenas contamina quem murmura, mas também quem ouve. No caso de Israel, bastaram 10 espias murmuradores para espalhar medo em todo o povo, levando uma multidão a duvidar do que Deus já havia prometido. Por isso, devemos vigiar nossas palavras. Como diz Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A língua que murmura semeia morte, mas a língua que louva, mesmo em meio à dor, traz vida, traz esperança e atrai o favor de Deus. Você pode até estar hoje atravessando um deserto na sua vida, dificuldades financeiras, enfermidades, conflitos familiares, sonhos adiados. Mas a sua reação diante de tudo isso pode ser determinante. Assim como Josué e Caleb, é possível olhar para a realidade com os olhos da fé e declarar: O Senhor é conosco, Ele é fiel, Ele nos fará entrar na promessa. Lembre-se sempre, o deserto não é o seu destino final, ele é apenas uma estação. Como então podemos cultivar um coração grato, mesmo quando o cenário ao nosso redor parece contrário? Como desenvolver essa postura interior que agrada a Deus e nos mantém firmes em meio às adversidades? A resposta está na prática diária de uma fé que enxerga além das circunstâncias. Veja o exemplo de Paulo e Silas na prisão em Filipos. Após serem injustamente presos, açoitados e acorrentados, em vez de murmurarem, eles escolheram adorar. Atos 16, 25 relata: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus,
e os outros presos os escutavam. Aquela atitude de louvor em meio à dor não apenas trouxe um grande terremoto que abriu as portas da prisão, mas também resultou na conversão do carcereiro e de toda a sua casa. A gratidão e o louvor abrem portas sobrenaturais. Eles quebram cadeias visíveis e invisíveis. Onde há murmuração, o ambiente se contamina e se fecha. Onde há adoração, a presença de Deus se manifesta com poder. É por isso que a palavra nos orienta em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Note bem, não é por tudo que devemos dar graças, mas em tudo. Mesmo nas lutas, mesmo nas perdas, mesmo nas noites escuras, podemos ser gratos porque sabemos que o nosso Deus continua no controle e transformará todas as coisas para o nosso bem. Romanos 8:28 nos assegura: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Querido irmão, querida irmã, o que Deus espera de nós não é uma fé superficial, que só se alegra quando tudo vai bem, mas uma fé madura, que confia mesmo sem entender, que louva mesmo sem ver ainda a solução, que permanece fiel mesmo quando o caminho parece longo. Assim como Josué e Caleb atravessaram o deserto sustentados por essa confiança, assim também nós podemos caminhar com a certeza de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Hoje aprendemos, à luz da palavra de Deus, que o deserto faz parte da caminhada, mas não é o destino final. Todos podem presenciar milagres, mas nem todos têm o coração grato que agrada a Deus. A murmuração revela incredulidade e rebelião, enquanto a gratidão expressa confiança e adoração. Josué e Caleb nos ensinaram a olhar para as promessas, não para os problemas. A murmuração atrasa o cumprimento do propósito. A gratidão antecipa a manifestação da bênção. Meu irmão, minha irmã, a decisão está diante de cada um de nós diariamente. Não podemos controlar todas as situações da vida, mas podemos controlar como reagiremos a elas. Podemos escolher ser como aqueles que reclamaram e morreram no deserto, ou como aqueles que confiaram e entraram na terra prometida. O Senhor procura por corações que se maravilhem com suas obras, mesmo nos pequenos detalhes. Corações que louvem, mesmo antes da vitória visível. Corações que declarem: Senhor, eu confio em Ti, mesmo no deserto. Se hoje você está enfrentando lutas, dores, incertezas, permita que o Espírito Santo renove o seu interior com a fé que persevera, com a esperança que não se apaga e com a gratidão que brota mesmo em meio à prova. Lembre-se das palavras do Salmo 34:1. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Que esse seja o nosso compromisso diário. Agora convido você a orar comigo. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, hoje eu te agradeço por tudo o que tens feito na minha vida. Mesmo nas lutas, eu reconheço o teu cuidado. Mesmo nas dificuldades, sei que tua mão poderosa me sustenta. Perdoa, Senhor, cada murmuração que já saiu dos meus lábios, cada dúvida que se levantou no meu coração. Dá-me um coração semelhante ao de Josué e Caleb, firme, grato, confiante. Que eu possa enxergar além das circunstâncias e permanecer fiel a Ti, sabendo que o Senhor é fiel para cumprir as Tuas promessas. Fortaleça a minha fé e transforma o meu deserto num lugar de aprendizado e crescimento. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Se esta palavra falou com você, escreva nos comentários: Amém. Eu escolho confiar em Deus mesmo no deserto. Ou declare com fé: Glória a Deus, eu tenho um coração grato. Não se esqueça de curtir,
compartilhar este devocional com alguém que precisa ouvir esta mensagem e se inscrever no canal para receber diariamente uma palavra de fé.